No rádio. Olha, está começando mais um check-up no rádio, o seu espaço de saúde e qualidade de vida aqui no nosso Panorama 95. Hoje o nosso programa, o nosso convidado é o Dr. Belísio Neto, médico geriatra, que toda semana está aqui para falar sobre um assunto que vai lhe impactar, né? E hoje um tema muito importante, Outubro Prateado, um mês dedicado à valorização e aos cuidados com a pessoa idosa. Você sabia que o Brasil está envelhecendo rapidamente e que mais do que viver mais, precisamos viver melhor, né? Por isso, esse mês traz uma série de reflexões e orientações sobre envelhecimento saudável, prevenção de doenças, autonomia e respeito à terceira idade. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia a todos os nossos ouvintes, internautas, uma satisfação, mais uma terça-feira participar aqui desse quadro e instigar a população a perguntar, né? Estamos hoje aqui a falar sobre saúde, prevenção, sobre longevidade nesse outubro prateado, né? Que é o mês referente à estimulação da longevidade saudável, né? O estímulo, a conscientização de que o que a gente planta, colhe, do que a gente rega, do que a gente planta, rega, a gente que vive aqui no sertão, na região de agricultura, pecuária, a gente sabe que para você colher bons frutos você tem que plantar boas sementes, você tem que adubar aquela planta, você tem que aguar direitinho, tem que cuidar, podar, para você conseguir bons frutos. Assim é com a saúde, né? Então, a gente pensando em ter uma longevidade, pensando em ter muita idade, viver mais e viver com qualidade de vida, a gente tem que prestar atenção nos pilares do envelhecimento saudável, na poupança que a gente vai acumular, nessa poupança de saúde que a gente vai acumular ao longo da vida através das nossas escolhas. A gente, quando chega uma determinada época, é preciso ter essa questão de autorresponsabilidade, né? De autocuidado. Não esperar apenas que o organismo resolva seus problemas ou esperar que um exame de laboratório, um check-up, a dosagem de alguns exames laboratoriais sirvam como uma forma de prevenção. Como eu sempre digo que prevenir, fazer essa poupança para ter mais qualidade de vida na terceira idade é ter ação. É a partir dos 50 você começar a ter a ação de se alimentar bem, de procurar alimentos que possam possam promover saúde, né? Não alimentos que possam acabar com a sua saúde. Buscar alimentos saudáveis, evitar alimentos ultraprocessados, alimentos enlatados, alimentos ricos em sal, muito açúcar. São alimentos que são prejudiciais à saúde de quem quer envelhecer com qualidade. Então, um outro pilar é você se movimentar, você ter, quanto mais você se mexer, mais dias com saúde você terá. Está cada vez mais demonstrado, né, pela ciência que o ser humano ele nasceu para se movimentar. E quanto mais a gente se movimentar, melhor é. Já falei em outras oportunidades que se movimentar não é só você fazer uma atividade física, correr 50 quilômetros. Você mesmo com suas limitações se movimentar dentro de casa, se movimentar na calçada, tomando um banho de sol, dando uma voltinha pela manhã, dando uma voltinha à tarde, fazendo algum exercício, mas é também você se matricular numa academia, você se matricular em determinados exercícios ou praticar um esporte. Então a ideia uma forma de você viver mais, viver com saúde, se movimentar, fazer exercícios, procurar sair do sedentarismo. Esse é uma caixinha que você tem que depositar saúde e colher e ir regando e adubando para que você possa colher na terceira idade. Não adianta só você começar e parar o exercício físico também, que você vai ter problemas lá na frente. Fazer a sua reserva mental, na sua
a gente chama de reserva cognitiva, está sempre aprendendo coisas novas, está sempre combatendo o sedentarismo mental também, né? Aquela pessoa que não tem estímulo para novos aprendizados, para novas experiências, ele tende a não ter uma boa saúde cognitiva no futuro. Então, você ter reserva cognitiva é importante, reserva de saúde mental, controlando o estresse, dormindo bem, é importante. Ter sociabilidade, ter amigos, ter sociabilidade com a família, se reunir com a família, reunir com os vizinhos, participar de atividades na comunidade, missa, culto, ou mesmo atividades na igreja, seja ela qual for, você se socializando, você também está fazendo uma reserva numa caixinha que é muito importante, que é a da convivência, da sociabilidade. Ter fé, logicamente, que acreditar, praticar, né, ter religiosidade, isso é saúde também. E aqueles que já estão com doenças crônicas estabelecidas, eles precisam cuidar de suas doenças, precisam tomar seus medicamentos para que essas doenças não entrem em descompensação e você tenha problemas na longevidade. Doutor Belísio, como é que você vê o cenário de envelhecimento no Brasil hoje? Estamos preparados como sociedade ou não? Marcos, a gente vive um momento de rápido envelhecimento, né? As sociedades mais antigas, a Europa, os países desenvolvidos, o Japão, a boa parte do Oriente, eles passaram por esse fenômeno do envelhecimento de maneira mais paulatina. Eles passaram ao longo de décadas, a população idosa aumentando, a expectativa de vida aumentando, e isso foi fazendo com que o próprio país, a própria sociedade fosse se preparando, fosse criando mecanismos, desde mecanismos da própria previdência, que é o que se fala mais aqui na nossa realidade, até mecanismos de convivência desses idosos, de onde a gente vai, de como é que a gente vai engajar novamente esses idosos, mecanismos de serviços de saúde, como é que a gente vai lidar com essa parcela da população que é a que mais adoece, mecanismo de acessibilidade, uma cidade com acessibilidade é uma cidade pronta para idosos, mecanismo de reaproveitar esses idosos no mercado de trabalho, que são teoricamente uma população que está aposentada, está economicamente produzindo menos, isso teoricamente. Então eles foram se preparando ao longo do tempo, desde as questões financeiras com previdência, passando por questões educacionais, passando por a própria promoção e prevenção de saúde para que essas pessoas chegassem na velhice sem tanta doença, preparando os serviços de saúde. Isso já não acontece, por exemplo, nos países em desenvolvimento, que passam por um rápido processo de envelhecimento. As pessoas estão em poucos anos, a expectativa de vida do Brasil aumentou muito, a quantidade de idosos aumentou muito em pouco tempo. E principalmente aquelas pessoas muito idosas, acima de 80 anos, elas tiveram um boom, de um acréscimo a mais na população, muito maior do que as outras faixas etárias. Então, o Brasil ainda está assim, com o carro andando, tentando se adaptar, né? Ainda está lidando com questões muitas vezes que já foram resolvidas em outros países há muito tempo. Vou dar o exemplo das políticas públicas relacionadas à doença de Alzheimer. Hoje, agora que está se engateando de ter leis que amparem cuidadores, de ter leis que possam melhorar o auxílio do Estado, do governo, às famílias que têm um paciente com uma demência de Alzheimer. Então estamos engatilhando muito, a gente não vê programas tão eficazes relacionados, por exemplo, à prevenção de quedas, a gente não vê programas tão eficazes relacionados a como lidar com idosos num pronto-socorro, como lidar
estímulo aos cuidadores. A gente tem muita coisa ainda para se preparar logicamente que tivemos grandes avanços, né? O Estatuto do Idoso, há muito tempo atrás, mas tivemos grandes avanços nesse sentido. Hoje já se fala muito mais de longevidade, lá se fala muito mais de cuidados da saúde do idoso, de cuidados sociais, de respeito, da preservação da autonomia, da independência, meio que forçadamente, porque essa população ela aumentou muito, mas se fala, a gente tem grandes avanços, mas ainda estamos muito distante do que seria o ideal. A nossa ouvinte Maria, do bairro Soledade, pergunta o seguinte: ela quer saber se é verdade que todo idoso vai ficando meio esquecido, né? Ou se isso é sinal de doença. A gente sempre tende a apostar que esquecimento na terceira idade é alguma doença até que se prove o contrário. É natural, quando a gente envelhece, a gente ter dificuldade de... o raciocínio é mais lento, a sedimentação de algumas memórias é mais dificultosa. Então o idoso ele tende a raciocinar mais devagar, ele tende a ter alguns lapsos leves de memória, mas não é a regra, né? A regra é que se está esquecendo e antes não esquecia, a gente tem que fazer uma avaliação, porque pode estar instalada uma demência. Mas a partir de 80 anos, principalmente, como eu falei, a cognição da pessoa que tem 80 anos, ela tem um pouco de alteração, ela é um pouco menos eficaz como era anteriormente. Porque o cérebro, com 80 anos, Marcos, ele é um cérebro mais atrofiado, ele tem uma vascularização, ele tem menos circulação, ele tem uma quantidade de neurotransmissores diminuída, ele tem menos sinapses, e se for um cérebro que não tenha uma reserva cognitiva, que não tenha feito neuroplasticidade, ou seja, ele não tenha se desenvolvido em outras fases da vida, ele tende a sofrer mais. Então a gente sempre tende a achar que esquecer, em qualquer faixa etária, a gente pode ter esse problema de esquecimento. Como eu falei em uma outra oportunidade, a principal causa de esquecimento na população em geral não é Alzheimer. A principal causa de esquecimento na população em geral geralmente está relacionada a problemas que alteram a atenção, a concentração, dentre eles o transtorno de ansiedade, a insônia, a depressão. Então esse idoso ele pode ter um esquecimento relacionado a alguma doença que não seja Alzheimer, né? Então pode ser doença e pode não ser uma doença grave. Se ele não era esquecido e começou a esquecer, e não assim qualquer esquecimento. Se é aquela pessoa que sempre vai fazer alguma coisa e o que é que eu ia fazer? Mas ela desde nova é assim, provavelmente ela é desatenta, ela é ansiosa, ela não está concentrada. Mas se é um esquecimento do tipo que o paciente nunca esqueceu, nunca teve nenhuma falha na memória, ele começa a ter de contar uma coisa, depois conta de novo, ou de perder objetos assim que antes não perdia, era aquela pessoa que era a memória da família e agora não é mais, aquela pessoa que não sabe mais voltar para casa, o caminho ele se perde, ele está começando a esquecer o nome de uma pessoa que ele não esquecia, uma pessoa mais próxima, está começando a deixar um fogão aceso, deixar a torneira ligada, escondendo dinheiro, aliás, guardando dinheiro, guardando objetos, não saber onde é que guardou, aí preocupa. Mas eu diria que é sempre bom, principalmente a partir de 70 anos, um esquecimento qualquer que seja, ser avaliado e ver se tem alguma relação com alguma doença, não necessariamente que seja Alzheimer. Às vezes é um medicamento novo que está tomando e está dando esquecimento. O que é que significa envelhecimento ativo, né? E o que o idoso pode fazer hoje para se manter bem no futuro? A gente, quando está em idades mais jovens, a gente não imagina. Eu até faço um desafio aí, uma reflexão para o nosso ouvinte, para ele imaginar como é que eu quero estar quando eu tiver com 80 anos, como é que eu quero estar quando eu tiver com 90.
será que eu vou estar conseguindo andar? Será que eu vou estar conseguindo dirigir? Vou estar conseguindo andar com meus netos? Será que eu vou estar fazendo aquilo que eu sempre sonhei em fazer quando eu tivesse tempo, quando eu fosse idoso? Então, reflita, será que eu quero tá assim ou assado? O meu eu do futuro, né? Tem gente até que escreve uma carta. Eu vou escrever aqui como é que eu imagino que eu vou estar. A maioria das pessoas, naturalmente, em virtude do que elas veem hoje, elas vão escrever que estarão com dores no joelho, não é como eu quero estar. É a expectativa para hoje, né? Vai estar com 80 anos, vai estar esquecido, vai estar cheio de doença, tomando um monte de remédio. Mas aí é que tá. Envelhecer ativamente é você envelhecer de maneira a você chegar em idades mais avançadas com autonomia e independência. Você está ativo, você ser independente, você ter capacidade de gerir sua própria vida, sem problemas relacionados à cognição, de você tomar banho só, de você resolver suas coisas só, de você poder fazer uma atividade física, de você poder pegar seu neto, brincar, de você estar lúcido. Não, você está em cima de uma cama, com muitas úlceras, muitas feridas, com alta dependência de pessoas cuidando de você, porque você não tem mais condições, de muita dor, de ter que andar com um dispositivo de marcha, entendeu? Então, o envelhecimento ativo é exatamente isso, de você tentar envelhecer de maneira saudável e com autonomia e independência. Você chegue em fases mais avançadas da vida ativo, independente, sem precisar que outras pessoas lhe auxiliem ou que você seja limitado. E isso passa por essa questão desse exemplo que eu dei, dessa comparação que eu fiz, como regar uma planta, de você plantar, escolher uma boa semente, de você cuidar bem, de adubar, podar, para você colher frutos lá na frente. Ou mesmo o exemplo de uma poupança em saúde, você começa a fazer suas economias na saúde, se alimentando bem, se movimentando, tendo boa sociabilidade, amigos, parentes, você tendo boas noites de sono, controlando o estresse, se tem alguma doença crônica, controlando sua doença crônica. Isso é fazer poupança em saúde. Isso é você cuidar bem, semear bem a planta para você poder colher os frutos lá na frente. Então, resumindo, envelhecer de forma ativa é você envelhecer com autonomia, sendo capaz de tomar suas próprias decisões, e com independência, sendo capaz de realizar aquilo que você decidiu fazer, sem depender de ninguém. Tem perguntas no nosso WhatsApp, 99205-3030. Bom dia. Bom dia, meus amigos. Bom dia, doutor. Doutor, eu queria saber do senhor quem toma medicamento para ansiedade. Pronto, tomei, estou tratado, estou beleza. Aí, de quanto em quanto tempo eu tenho que retornar para ele? Para saber como é que tá. Me tira essa dúvida aí. E tu, Mesmo estando Beliz? tudo bem ou estando mal. Isso, se assim, a pergunta for porque assim, o paciente que tem transtorno de ansiedade, via de regra, ele tem que estar sendo acompanhado com a psicoterapia. Tem que estar sendo acompanhado com um psicólogo ali, às vezes semanalmente, às vezes quinzenalmente, a depender do estágio que esteja essa ansiedade. Essa terapia pode ser estendida até mensalmente. Do ponto de vista médico, um transtorno de ansiedade vai depender muito de como esse paciente está evoluindo. Se ele está estável, é um paciente idoso, 3 meses, 6 meses, às vezes até mais um pouquinho, depende muito. Dificilmente um idoso, idoso que tem 70, 80 anos, ele tem só o transtorno de ansiedade para cuidar. Então, ele é visto regularmente, periodicamente, com 3 meses, 6 meses, 1 ano, porque é um indivíduo que requer que a gente seja mais proativo. Faz parte dele ter um envelhecimento saudável, a gente se antecipar às doenças. A gente verificar a massa muscular, a gente verificar como é que está o coração, ver como é que está a cognição, fazendo teste de cognição, vendo como é que está esse controle do estresse, não é medicamento apenas, esse